diferença, o Francisco, entre um home de loja, tá? Vamos citar aí qualquer loja dessas lojas que tem muitos produtos, lojas de eletrônicos, enfim. Não vou citar nomes aqui, tá? Mas essas lojas de segmentos que a gente encontra aí, tem vende lavadora, vende fogão, vende TV, e lá dentro tem um home. Qual que é a diferença desse home que a gente encontra nessas lojas para um home personalizado? Esse home que o cliente está construindo, tem uma sala com X metros e quer fazer uma coisa que abrace ele, que seja algo personalizado para a situação dele. Qual que é a diferença entre essas duas coisas e como que a gente deve olhar, que a gente deve interpretar isso? Legal, cara. Bacana. Ótima pergunta. Já começou com uma polêmica, né? Talvez. Mas acho que primeiro é importante, talvez, entender como que a gente também tá nesse mercado e como que a gente chegou até aqui, a gente como profissional, né? No momento que as casas estão cada vez mais conectadas, eu acho que esse profissional, né, de integrador de sistemas, ele começa a ter uma certa validade. E realmente é isso que você falou ali um pouco ali na tua introdução, que é o cara que entende da tecnologia, entende da parte de rede, entende da câmera, entende um pouco da elétrica, né? Entende de tudo, até que ele chega no som, chega no home theater. E aí, respondendo agora a tua pergunta de home theater, né, de loja, esses de supermercado para um home theater personalizado, eu acho que a diferença principal, e eu não vou nem falar de qualidade, vou chegar ainda lá, mas a diferença principal é a personalização. Um home theater de loja, né, esses home theaters de supermercado, eles normalmente são produtos pontuais, são feitos por empresas de eletroeletrônico. Às vezes o cara faz um equipamento de som e ele também faz um liquidificador, faz uma batedeira. Então são empresas de eletroeletrônico que produzem um equipamento de baixo custo para poder vender em grandiosíssima quantidade no mundo todo. E são equipamentos que não possibilitam, que são muito limitados nessa parte principalmente de entrada, saída e integração. Seguindo assim com esse assunto, né, daria até para a gente dizer, ou classificar, que existem hoje 3 linhas de equipamentos eletrônicos, equipamentos de som, né? O nosso mercado de som em home theater, ele se divide nos equipamentos de entrada, que são esses de loja de departamento, de supermercado, os equipamentos de mid-end, que são os equipamentos já os personalizados das grandes marcas aí que a gente conhece, os que a gente vende lá na loja, são os que possibilitam todas essas integrações, e os equipamentos high-end, que são destinados às pessoas que são audiófilas, que são os caras que têm um apreço maior pela qualidade musical. A gente fica nessa linha dos equipamentos personalizados, né? Então, o que é um equipamento personalizado? No momento que o nosso cliente chega até nós e ele começa a mostrar a realidade da residência dele, muitas vezes a gente se depara hoje com casas cada vez mais integradas, onde sala, espaço gourmet, varanda, sacada, churrasqueira, piscina, tá tudo integrado. O cliente quer ter todos esses ambientes integrados, conversando, falando com o celular, e cada projeto precisa ser um projeto. Então é necessário ter equipamentos mais parrudos, mais fortes, mais eficazes, para a gente poder prover para o cliente essa integração de 1, 2, 4, N ambientes que seja, e também deixar além disso, se chegar na linha de qualidade, é incomparável, né? Um eletroeletrônico com um equipamento que a gente provê, que a gente acaba integrando na casa do cliente. A qualidade é muito grande, até mesmo esteticamente, os equipamentos esses de eletroeletrônicos são equipamentos pequenos. Se a gente for pegar um receiver, ele já é um equipamento mais robusto, ele já é um equipamento que já processa áudio, processa vídeo, ele já entende os codecs
mais novos do mercado. Então você vai ligar no Netflix, o Netflix vai mandar o áudio para o teu equipamento, ele já vai interpretar aquele áudio da maneira correta, da maneira ideal, vai jogar para as caixas de som, remetendo a melhor experiência sonora. E aí é o que a gente pode se dizer de um home theater, né? De um cinema em casa, que essa é a intenção do que a gente vende, do que a gente instala na casa dos clientes. Os equipamentos de loja de departamento, eles são muito limitados, né? Então, eles atuam exatamente o que você falou. Existem 3 faixas de trabalho. A faixa de entrada, a faixa mid-end e a high-end. Eles sempre vão atuar nessa faixa de entrada, que vai ser limitada em relação à funcionalidade, conexão. Até tem uma potência boa, porque eu não vou ser hipócrita de falar que tem um home que é muito potente, mas eles acabam ficando limitados, que atende uma faixa de clientes, tá? E aí, pra gente que trabalha aí com equipamentos personalizados, até existe, dentro das marcas que a gente utiliza, alguns modelos que chega a ser parecido, né, Francisco? Pra quem não sabe, esses equipamentos de loja de departamento, eles recebem o nome de Inabox, correto? Me corrija aí se eu estiver errado. Eles têm aí uma certa semelhança entre os de loja e os de entrada da galera do mid-end, né? Não, é isso mesmo. E a gente vê os fabricantes, todos eles, né? Eles produzem, até produzem melhores e bons equipamentos Inabox, mas eu acho que entra também tudo numa expectativa do que o cliente quer. Às vezes um Inabox ele vai atender, quem sabe, o quarto do cliente, a suíte master do cliente, mas geralmente se o cliente está procurando um profissional como a gente, normalmente um Inabox não atende às expectativas do cliente na sua área social da casa, na sua área de melhor qualidade, vamos dizer assim, mas é bem por aí mesmo. Ô Francisco, e por exemplo, claro. Se eu estou construindo uma casa agora nesse momento, a casa já está levantando as paredes, eu já tenho ali um ambiente que já estou falando aqui para vocês uma coisa que é certeza. Todos os ambientes de uma residência são projetados, tá? E eles têm um certo padrão. Então, quando a gente está projetando uma casa, os nomes dos ambientes, eles meio que são semelhantes em relação a uma casa e outra. Então, você sempre vai encontrar, tá? Depende muito do morador, do proprietário, mas sempre vai seguir mais ou menos essa linearidade. Vai ter uma sala de TV ou home, vai estar escrito lá já, home, ou vai ter uma varanda gourmet, cozinha, sala de estar. Então, já existe um ambiente home. Então, estou construindo a minha residência, já tem um ambiente ali que vai ter uma TV e vai ter um sofá. Queria projetar aí um sistema de áudio e vídeo. Eu queria uma potência maior na minha TV para eu poder assistir um filme que eu gosto muito de série. Quais são os formatos que existem, tá? Começando aí agora de uma pessoa que não entende nada e tá participando dessa live aqui para poder colher informação mesmo. Quais são os formatos que a gente tem aí dos sistemas de som, os mais utilizados, tá? Vamos partir para alguém que gosta de assistir filme e que gosta aí talvez de curtir uma piscina com uma música. Legal. Eu acho que o primeiro ponto é tentar dividir em quantas zonas a gente quer que esse som atinja, né? Então, a gente pode ter só o home theater, mas pode ter, como você falou, o gourmet, a varanda, né? Os outros ambientes. Eu parto desse princípio de primeiro tentar definir quantos ambientes que são. Vamos ficar então agora só nesse ambiente que é para você assistir as tuas séries, o teu filme e tudo mais. Quando a gente se depara com esse tipo de ambiente, acho que a primeira coisa é entender que a gente pode colocar se a sala é dedicada ou não. Depois disso, uma sala 5.1, 7.1, 5.1.2, tentar entender quais layouts são possíveis naquela sala. O que é o mais comum de acontecer? Um 5.1. O que é o 5.1? 5.1 é um home theater de 5 canais, é aquele que funciona para qualquer tipo de qualidade de áudio de home cinema, né?
é um 5.1, que são as 3 caixas de som frontal e as 2 caixas de som surround, e o ponto 1 é o subwoofer, que geralmente eu indico colocar no chão. Então esse é o layout principal, um 5.1, 3 caixas de som frontais, as 2 surrounds. Outras coisas que a gente, claro, vai observando de acordo com o layout da sala. Hoje há uma tendência muito grande de embutir todas as caixas no teto, então isso vai um pouco também dessa expectativa que o cliente quer. Se ele quer um pouco mais de agressividade no visual, ele pode optar por caixas de som aparentes, caixas de som bookshelves, caixas de som torres, mas basicamente talvez o dia a dia é um 5.1. E adentrando um pouquinho na tua pergunta, é um 5.1 com zona 2, né? Com zona 2 ou com zona B, que é essa central de som, esse home theater, tocando naquela zona principal, o 5.1, e uma segunda zona anexa, tocando o mesmo som ou tocando um som independente. Então você imagina você na tua casa, você assistindo a tua série na televisão, e quem sabe tu pode ter tua esposa, um grupo de amigas conversando, cozinhando na tua cozinha gourmet e ouvindo um outro tipo de áudio, mas tudo partindo do mesmo equipamento. Quando tu termina a tua série, você resolve se juntar com toda a turma, você pode transformar a tua casa toda naquele ambiente de festa, de descontração, com o 5.1 mais a zona 2 funcionando. E aproveitando que você falou do 5.1, dá uma esclarecida para a galera o que é 5.1, para a gente poder dar uma abordada melhor nisso. E aí a gente escuta muitas pessoas questionando, inclusive aqui na Play, a gente quando vai montar um orçamento de home, as pessoas perguntam, mas e o 7.2? E aí o 7.1? Então dá uma abordada para a galera entender o que é esse 5.1, o que é um 5.2, o que é um 7.1, 7.2, e essas são as mais usuais. Vamos ficar nessas duas aí para poder exemplificar. Claro, beleza. Vamos lá, o 5.1, né? Quando um filme é gravado, desde já há muito tempo, a gente está falando aí praticamente de uns 30, acho que 40 anos atrás, eu não lembro agora exato a data do codec Dolby, né? Desde que se começou a fazer o som multicanal, se entendeu que conseguia se possibilitar aquela mesma sensação de imagina só, vamos imaginar também outro ambiente, você está lá num show, como que seria a sensação de você estar num show assistindo a uma banda tocar e você no melhor espaço daquele show, onde você está olhando para frente, está olhando para a banda, tem um vocalista no canal central, tem um baixo à tua direita, tem um outro instrumento à tua esquerda, ao mesmo tempo tem a plateia em volta de ti. Então o 5.1 ele veio para poder decodificar essa melhor qualidade de áudio. Então, quando a gente está num home theater 5.1, que ele é bem instalado, que ele é bem dimensionado, o efeito é justamente esse, de fechar o olho e imaginar que você está lá no meio do show, tem um vocalista às vezes caminhando do lado esquerdo para o direito no palco, na hora que acaba o show a banda toca e a plateia aplaude e todo mundo, né, e você sente aquela vibração em volta de ti, e passando para um cinema, né, para um filme, o 5.1 é o que vai te propiciar os efeitos, o canal central vai te propiciar os efeitos direto, o canal esquerdo e direito os efeitos diretos daquela cena, os canais surrounds, eles vão te propiciar aquele lance do helicóptero passando, o tiro cruzando tua orelha. Então o 5.1 ele veio para isso, ele foi desenvolvido para te dar a sensação de imersão dentro de um filme.
O que é o 7.1? Continuou-se as 3 caixas frontais e adicionou 4 caixas, né, mais 2, no caso, 4 caixas no surround. Então imagina que hoje ali onde você tinha o seu fortão ali vendo a série, imagina colocar mais 2 caixas na parte de trás para aumentar mais ainda essa imersão sonora dentro do filme. E aí depois foi-se, né, aumentando 9 canais, 10, 12, o que acaba também não sendo tão prático assim. A gente acaba não tendo, a maioria das salas, elas não comportam o som muito mais do que talvez 7 canais, né? A gente não tem talvez espaço para tudo isso e o som daí acaba ficando confuso. Então um bom projeto ele também tem que analisar qual que é o limite para o melhor rendimento. Eu quero abrir talvez um pequeno parênteses de algo que nos pedem diariamente lá na loja, que é um padrão de canal, vamos dizer assim, que é o Dolby Atmos, que é uma última evolução, mais recente, onde além dessa imersão horizontal, se definiu um novo codec com adição de mais 2 caixas de som para aumentar a imersão vertical. Então, daria para dizer que talvez os principais, né, se fosse classificar, seriam hoje um 5.1, um 7.1 e um 5.1.2, que seriam o 5.1 tradicional que a gente falou, e a adição de mais 2 caixas de som entre o ouvinte e a televisão. Onde o objetivo dessas 2 caixas é aumentar um pouco mais a nossa imersão vertical. Basicamente é isso. Acho que a função do home theater ela é essa, ela é distribuir o som no seu canal certo, com o efeito certo, para você fechar o seu olho e se imaginar no meio daquela muvuca toda do que você estiver assistindo e tá cada vez mais imerso no ambiente, né? Ô Francisco, a gente que trabalha com isso, a gente fala muito a palavra zona, zona 1, zona 2, zona 3, zona principal, e essas coisas assim. Então, só exemplificando pro pessoal aí, para ninguém achar que a gente está falando de outras coisas, fala pro pessoal o que seria, por que é chamado, não sei se talvez existe um porquê que é chamado assim, mas o pessoal entender o que seria essa zona 1, zona 2, por que é chamado assim. Eu acho que, sem muito mais achismo, a documentação, os equipamentos, claro, os bons são todos importados, né, os que gerenciam essas caixas de som, e nessa documentação importada fala lá, zona B, zona 2, então esse zone, né, zone A, zone B, zone C, eu acho que dali que a gente abreviou para a zona e virou tudo, né, a zona nada mais é do que nossos ambientes, né, e o equipamento ele começa a ser dimensionado justamente por isso mesmo, quantas zonas o teu ambiente consegue tocar, vamos dizer assim. Então, uma zona é um receiver mais simples, 5.1, às vezes 7.1, mas ele tem aquela limitação de uma zona. Aí existem receivers que são 5.1 mais uma zona 2, mais uma segunda zona. Aí aquele receiver pode espelhar o áudio para aquela segunda zona. Existem receivers que ele tem a possibilidade de colocar um som diferente para aquela segunda zona. Aí você vai ter um outro tipo de receiver que vai fazer um zona 3. Tem receiver que vai jogar a imagem para uma zona 2. Então são esse tipo de dimensionamento de equipamento a gente vai ajustando conforme o número de zonas que o cliente, né, deseja. Eu acho que ainda cabe também ressaltar que dentre os mais pedidos ou os mais comuns está o 5.1 com zona 2. Justamente também porque acaba limitando um pouco no preço, para ser bem sincero, porque hoje talvez um home theater aí de 3 zonas com a zona 2 independente de vídeo, talvez já é um equipamento já 9, 10 mil reais,
que na maioria das vezes não cabe no bolso de todo mundo, né? Então isso depende de projeto para projeto, depende de expectativa do cliente e de outros detalhes, né? Pessoal, para quem não sabe o que é um receiver, tá? Isso daqui é um receiver. Ah, legal. Então, sim, é um dos equipamentos mais importantes aí do sistema. Porém, as caixas de som, a qualidade, marca, o posicionamento, a qualidade dos cabos, tudo influencia. Mas o receiver é, sim, para quem não sabe o que é essa pecinha aí que vocês viram. Agora, Francisco, só até para complementar, se a gente, né, ficando nesse assunto mais básico, acho que os componentes, né, de um home theater, realmente o receiver ele é o coração, né, uma central de processamento do sistema. É bem isso tudo que você falou aí agora, não preciso nem adicionar nada. Ele que vai ser responsável por interpretar toda essa qualidade de áudio, os codecs e fazer o negócio acontecer. Ainda depois nós vamos ter as caixas de som, né? Geralmente elas são então de embutir, ou são bookshelves, que são caixas de som mais ou menos do tamanho de um livro, ou caixas de som torre. A gente tem o subwoofer, que na maioria das vezes eu indico sempre que fique em contato com o chão. A gente ainda tem o condicionador de energia, que é o responsável por proteger também todo esse equipamento elétrico e fazer também teu sistema durar mais. Então, basicamente, um home theater ele é composto, né, do condicionador de energia, um subwoofer, receiver e pelo menos as 5 caixas de som para a gente fazer um 5.1. E aí, claro, os cabos e outros equipamentos para conexão que são necessários, mas que já são mais subentendidos. Os modelos de caixa, se é de embutir, se é de torre ou se é de bookshelf, vamos falar um pouquinho melhor o que vai implicar em qual caixa utilizar. Por quê? Hoje tem essa variedade de caixas, inclusive as caixas elas têm um acabamento assim lindo, maravilhoso para encaixar com a arquitetura da casa, com o design do ambiente, e tem uma infinidade de opções. Fala um pouquinho só para a gente entender o que vai arremeter aí as escolhas de qual caixa de som. É lógico que isso é muito particular, né? Cada cliente ele vai entender ao que ele quer. Tem cliente que chega e fala assim, não quero nem ver as caixas de sobrepor, eu quero tudo embutido no gesso. Mas às vezes o gesso da pessoa tem um pé direito aí de 5 metros e as caixas não vão conseguir direcionar perfeito. Fala um pouquinho pra gente nessas questões de escolha, dimensionamento. Uma caixa torre sempre vai tocar melhor que uma caixa bookshelf. Uma caixa bookshelf sempre vai tocar melhor que uma caixa de som de embutir. Aí você deve pensar, porra, mas então por que eu não uso sempre uma caixa torre? Porque entra também o fator estética e custo. Se nós fôssemos colocar no mesmo patamar uma caixa de som torre da mesma linha, do mesmo fabricante, né, numa situação hipotética com a mesma caixa de som de embutir, a caixa de som torre ela vai tocar melhor do que a de embutir, porque uma caixa de som torre, a construção dela já é feita eliminando, né, muitos outros elementos que se encontram numa instalação. Já uma caixa de embutir, imagina, vai colocar em cima de um forro, vai colocar embutida no forro. O que tem em cima do forro? Qual a distância, né, do forro para a laje? Qual a altura do pé direito? Tem que se prever já um monte de outras situações. Mas o movimento que a gente percebe no dia a dia, né, voltando para a realidade, é que as casas, ao mesmo tempo que né, os ambientes, casas, apartamentos, ao mesmo tempo que eles são integrados, eles também possuem espaços cada vez mais reduzidos. Então, por uma questão de estética, acho que dá para se dizer estética, né, layout, não sei se minimalismo, praticamente acho que 80%, 90%, quem sabe, dos home theaters que a gente vende hoje são de caixas de som de embutir.
Aí se a gente chegar na são caixas de som de embutir, os cuidados que eu tenho que ter numa instalação de caixa de embutir, aí começa a ser a distância entre a caixa central até a primeira caixa da esquerda, a distância da caixa central até a caixa da direita, a profundidade da caixa, se a caixa que eu estou comprando ela tem possibilidade de aumentar ou diminuir o ângulo, porque isso vai modificar um pouco talvez a linha de ataque para quem está sentado no sofá. Realmente, como você falou, um pé direito duplo, né? De nada adianta colocar uma caixa de som num pé direito duplo de 5, 6 metros, quando todo mundo tá sentado embaixo, com certeza você vai ter um som que não vai vir completo, né? Porque nem todas as faixas de frequência vão chegar para quem está sentado. Então, são sim peculiaridades. As caixas, elas estão aí para a gente trabalhar da melhor maneira possível. É importante entender o que cada uma faz, a limitação de cada uma, porque é possível misturar. Então, claro que sempre com uma determinada lógica, né? Se eu vou colocar as 3 caixas de som bookshelves na frente, eu posso colocar 2 ou 4 surround atrás de embutir. Pego da mesma linha de produto, da mesma marca, caixa que eu conheça, que atende, mas basicamente é dessa forma. O que seria um multi-room, tá? Para que o pessoal possa entender, para quem nunca ouviu falar dessa palavra, o que seria um equipamento multi-room ou um sistema de som multi-room com vários equipamentos espalhados, e aonde isso pode ser utilizado? Inclusive, essa é uma disciplina que cresce bastante, né? Porque o multi-room é um equipamento, né, multi-ambientes. Então, é um equipamento, na maioria das vezes, ele é centralizado, mas ele pode ser um multi-room descentralizado. Mas acho que o conceito do multi-room são vários ambientes integrados ou independentes. Então, transformando isso lá para nossa casa modelo, né? Imagina só, teus filhos estão tomando um banho de piscina, estão fazendo streaming do Spotify direto nas caixas de som da piscina. Você está cozinhando e fazendo tá cozinhando no espaço gourmet, você tá ouvindo a Fórmula 1 que está passando na televisão. E quem está no living, que seja em outro ambiente, não sei se isso faria sentido, mas no living, e pode eventualmente estar ouvindo outro tipo de música. Mas, numa determinada hora, todo mundo começa a ouvir a mesma música. Aqueles 2, 3, 4, 6 ambientes começam a ouvir também todo mundo a mesma música. Então, o multi-room ele tem esse conceito de som individual e som independente e som integrado, partindo de um equipamento gerenciador. Um multi-room ele pode ser analógico ou pode ser um multi-room digital. Um multi-room digital ele vai ser um amplificador de 4 canais, dá para se dizer assim, um amplificador de 4 canais, onde você levanta do sofá, vai lá e mexe o volume do ambiente 1, o volume do ambiente 2, o volume do ambiente 3, e assim por diante. No ambiente 1 eu quero que toque X, no ambiente 2 eu quero que toque Y. Um multi-room digital, ele já vai ter um controle aqui, via o tablet, vai estar já os ambientes descritos na palma da mão, aí você está lá sentado, eu quero ouvir a mesma coisa que meu filho está ouvindo lá na piscina. Você rouba o som lá do filho da piscina e ouve em conjunto com ele. Então o multi-room é essa qualidade. A gente tem visto também uma evolução desses multi-rooms, ainda equipamentos não tão versáteis, se é que dá para dizer, mas equipamentos pontuais, centrais de som pontuais, que também via Wi-Fi elas se comunicam e você pode estar usando o teu som independente e o som integrado. É isso aí, o multi-room são multi-salas sonorizadas de forma independente ou integradas.